Mas então, imagina. Então, como eu estava te falando, o. O. Um minuto, Felipe. Como eu estava te falando, então eu tinha 18 anos, né? E aí eu me apaixonei pela primeira vez por uma menina mais velha que eu, 2 anos, e a gente começou a namorar. Com mais ou menos 2 meses de namoro, eu estava tão apaixonado, que eu caí de 4 e passei a ser um cara chato, ciumento, inseguro, grudento, sufocante. Não sei se já teve algum homem assim na tua vida, mas se não teve, pelo menos já ouviu falar de quem teve, né? Tem alguns até que chegam a ser agressivos, alguns até matam ou se matam, né? Tudo é possível nessa área de ciúmes, doentio. E eu me sentindo ridículo, como qualquer ciumento se sente ridículo, porque o ciumento sofre 3 vezes, né? Primeiro ele sofre porque está zangado, porque tá carente não, está sofrendo por amor, né? Porque está precisando de mais amor do que acha que está ganhando. Segundo, sofre pelo medo de perder, que acha que está sendo traído. Terceiro, sofre porque se sente um babaca, né? De ter que ficar naquela situação ridícula de dizer para a mulher que acha que estava traindo, e, enfim, aquelas coisas todas, aquelas acusações injustas que todo ciumento viaja, né? E quarto, porque a mulher dele já está de saco cheio de ver ele tendo aqueles ataques de ciúmes, e fica cada vez mais de saco cheio, aí responde ele mal, ele fica mais zangado ainda, porque o máximo, o que ele gostaria nessa hora de ataque de ciúmes, que a mulher dele agarrasse ele, beijasse e falasse: não, você é o homem da minha vida, isso e aquilo. É o que todo ciumento adoraria ouvir nessa hora. Não que adiantasse muito, mas é o que ele gostaria de ouvir. E é o que nunca acontece. E lógico que ninguém de fé vai ficar aturando um cara chato te acusando injustamente, e ainda você ficar bonzinho com ele, como se nada tivesse acontecido. Então eu estava nessa fase. E era tão brabo que numa das, assim, tipo, ela descia da faculdade conversando com algum amigo, eu já achava que tinha alguma coisa a ver, que tinha alguma história, pagava mó geral pra ela, né? E teve um dia que a gente voltou do teatro, eu, ela, a irmã dela, o namorado, eles sempre vinham de carona no meu carro, e viemos discutindo o teatro até a casa dela. Até que chegou um ponto que ela nem me respondia mais, me deixou falando sozinho, esperneando sozinho. O casal atrás do carro nem se tocava, estava cansado de ver nossas discussões, continuavam lá como se nada tivesse acontecido, se beijando e tal. Paramos na porta da casa dela, ficamos 40 minutos calados, nem ela nem eu saímos do carro, nem o casal. E eu cada minuto que passava mais emputecido, porque eu não conseguia sair daquela situação, ela não me dava mais nem satisfação, nem resposta, nem nada. Aí eu tive um ataque de nervos assim, dei um soco no volante do carro, saltei chorando, comecei a bater com a minha cabeça na pedra do muro da casa dela, até ficar com a testa toda ensanguentada. Aí eu olhei pra ela assim, chorando, falei assim: só queria ser mais homem para terminar com você agora, que eu não aguento mais sofrer por amor. Então, esse era o nível de estresse que eu estava vivendo. Quer dizer, cada ciumento tem seu nível de estresse. Eu estou dando um exemplo mais crítico de uma pessoa se sentindo por baixo num relacionamento. Eu primeiro te falei dessa uma coisa básica, né? Mas eu te dei o meu exemplo, que é o pior de todos. Ninguém se sente mais por baixo do que um ciumento inseguro. Exatamente, isso é o princípio da tese. Você vai ver que tem razão de ser, né? E por que funciona? Não, claro. Mas aí deixa eu concluir para você ver se tem lógica o que eu estou falando. Então, eu comecei a observar
E me constrangendo com aquela situação. Eu sempre fui um cara, sempre tive sucesso em tudo na vida. Por que eu não ia ter sucesso com as mulheres? Que eu também tinha, mas não com ela. Com ela eu era um trapo, me sentia um merda, um subnitrato do nada, né? Aí eu comecei a observar melhor as coisas. Pô, por que eu sou assim? Por que tem? Graças a Deus eu sempre usei a inteligência assim para tudo na vida, principalmente no emocional, para tentar entender melhor as coisas. Aí eu cheguei às minhas próprias conclusões do seguinte: eu observei que eu, naquela época, eu era meio que a ovelha negra da família, filho mais velho, duas irmãs mais novas, meus pais protegiam minhas irmãs, eu queria sair de casa, não me dava bem nem com as minhas irmãs, nem com meus pais, e eu sempre ia na casa dela todo dia, jantava com ela, e a família dela era ótima, né? Carinho. Meus pais nunca foram carinhosos também. Eu que... não, pois é, você é psicóloga, vai percebendo. Aí inclusive fui eu que criei carinho na minha casa a partir dos 19 anos, que não existia. Então, a partir dos 19 anos que as coisas mudaram, porque eu fiz uma proposta diferente de vida, e hoje em dia é diferente. Mas nessa época eu estava muito arredio e tal, eu comecei a observar que a família da Elzinha era ótima e tal, os irmãos sempre se beijando, os pais jantando sempre junto, aquela coisa linda, né, que eu nunca tinha visto. E meus pais são alto nível, os dois são dentistas, gente, né, assim, boa formação. Só que tiveram um errinho de formação, de criação entre eu e minhas irmãs, mas isso não vem ao caso agora. O resultado é o seguinte: aí quando eu percebi isso, eu comecei a entender. Bom, eu acho que então é por isso que eu preciso muito mais da Elzinha do que ela de mim. Daí a razão da minha insegurança, porque eu transferi todas as minhas carências para ela. Ela para mim era minha mulher, minha namorada, meu pai, minha mãe, minhas irmãs. Tudo que eu tinha de carinho eu depositei em cima dela. Exatamente. Cada um tem suas razões, né, na maioria das vezes na infância, para ser uma pessoa insegura. E principalmente no emocional. No meu caso era particularmente no emocional. Aí... Não, pois é, emocional. Não, podia ter inseguranças de outras coisas. Podia ter insegurança, por exemplo, para jogar futebol, para outras coisas, né, para trabalhar. Mas eu estou falando de insegurança. Eu não tinha... eu sei, mas eu quis separar a insegurança do amor para as outras. Vamos separar assim. Insegurança de amor. Vamos falar assim, aí você entendeu, né? Porque não tem nada a ver insegurança de amor com insegurança de trabalhar. Tá, mas você está generalizando demais. Para você entender, insegurança de amor é uma coisa, insegurança para trabalho é outra. Não tem nada a ver com uma coisa com a outra, certo? Tudo bem, mas para você lidar com o trabalho, para você ter... tudo bem que a raiz possa estar no amor, mas eu estou separando aqui para distinguir bem. Insegurança de amor trata de uma maneira, de trabalho eu trato de outra, entendeu? Eu vou te explicar então a diferença de como eu trataria as duas inseguranças diferentes. Então estamos falando de insegurança de amor. No trabalho eu era um cara super bem sucedido em tudo, eu não era inseguro em absolutamente nada, apenas no amor, entendeu? Então no amor eu tive esse problema. Muito bem. Aí eu cheguei a essa conclusão, que era falta de amor em casa e tal, pereré, piriri, e conversei com a Elzinha. Falei: Elzinha, meu problema é o seguinte, eu preciso mais de você por causa disso, daquilo. Aí ela entendeu: muito bem, então só tem um jeito, você tem que me dar mais amor para compensar o amor que está faltando em mim. Aí ela riu, né? E já era uma menina assim, além de ser mais madura que eu, ela super segura, e também eu era muito inseguro. Então naturalmente numa relação de um é muito inseguro, o outro fica super seguro até demais, né? Ele sabe que está por cima da carne seca. E eu ainda era meio sufocante, mais uma razão. Então esse é um quadro que você já deve estar acostumado a cansar de ver por aí. Aí eu... Só um minuto. E logicamente nada mudou, porque amor não se pede, né? Amor se dá. Então ela não mudou nada, ela continua a mesma, eu continuei em falta, continuei inseguro e todos os outros problemas.
Mas eu sabia que eu tinha que dar um jeito na minha vida. Eu falei, não, não pode ficar assim, você tem que resolver. Então, exatamente. E nem tem como eu, a partir de hoje, dizer assim, a partir de hoje eu vou amar menos para sofrer menos, certo? Era fácil, né? Eu podia ter procurado na época um psicólogo para ver se ele me ajudava a resolver esse problema. Mas eu preferi dar um outro jeito. Meu jeito é o seguinte, é o que você falou no meio da conversa aí. Não sei quais foram as palavras que você usou, mas era alguma coisa como melhorar o ego, né? Autoestima. Eu tinha que trabalhar minha autoestima. Bom, para se trabalhar a autoestima de problemas de amor, só tem uma solução: arrumar outro amor ou alguma coisa parecida com isso. Bom, como é que um cara ciumento, caído de quatro, doente mental, desesperado, onde a única razão de viver era a namorada dele, pode mudar de rumo? Oi. Então, um belo dia eu cheguei pra ela e falei assim, não, eu pensei comigo, meus botões, não, eu tenho que dar um jeito de substituir, de compensar essa falta de amor que eu tô tendo de outra maneira. Aí qual a maneira que eu imaginei que eu podia fazer isso? Só pensei um jeito: se o meu problema é com mulher, é amor de mulher, eu vou ter que arrumar outra mulher. Mas pô, como eu ia arrumar outra mulher se eu tinha uma namorada que eu via todos os dias, e que eu era apaixonado, caído de quatro, doente mental, e que eu não olhava para mulher nenhuma na rua, em hipótese nenhuma? Não queria saber de mulher nenhuma, só queria saber dela. Aí eu tava com esse problema na cabeça, né? Então, um belo dia, eu cheguei para ela e falei assim: olha, o único jeito que eu tenho para resolver meu problema é arrumar outro tipo de emoção que satisfaça minhas carências, sem ser você, para eu não ficar tão dependente de você. Aí ela falou: e o que você vai fazer? Eu falei: vou sair com outra mulher. Aí ela riu da minha cara, deu com os ombros assim: ué, sai, problema seu. Cagou na minha cabeça, né? E como era de se esperar, ela sentia por cima da carne seca. Aí eu fiquei mais frustrado ainda, porque tudo que eu queria ouvir naquela hora é que ela dissesse: não, meu amor, porra, eu ia te contar a parte mais importante da minha vida. Só falta 5 minutos para terminar, depois você pode desligar. Eu queria saber a tua opinião, principalmente sobre esse fato. Se você está me cortando já desde já, você não vai saber. Eu não vou poder saber a tua opinião. Tá bom, tudo bem. Eu vou resumir rapidinho em duas palavras. Eu ia contar a história assim com mais riqueza de detalhes para você entender bem, para você não ter dúvida. Mas resumindo, uma semana depois eu tentei sair com uma menina, fiquei 15 minutos com a menina, não consegui nem trair a Elzinha, porque eu gostava muito dela. E depois comecei a forçar a barra, depois largava ela 11 horas da noite em casa, né? A gente namorava até as 11, eu comecei a frequentar samba com os amigos, coisa que eu nunca tinha ido. E aí vi as meninas lá e tal, um monte de gatinha, mas também não tinha coragem de me aproximar de nenhuma, porque eu tava com o ego muito para baixo, né? E eu continuei insistindo, uma vez por semana eu ia, quer dizer, na primeira vez não acontecia nada, na segunda aconteceu alguma coisa mais ou menos, na terceira alguma coisa um pouquinho melhor. Eu sei que lá pela quarta vez eu já estava gostando, e quando eu dei por mim, eu continuava apaixonado pela minha namorada, só que eu não estava mais dependente dela. Eu consegui trabalhar o meu ego
através de quê? De ter outras experiências com outras meninas, nenhuma que eu tivesse a fim de namorar, mas só saber que eu estava sendo querido, procurado, por pessoas que entendiam como eu era um cara interessante. Aquilo mexeu com o meu ego, me fortaleceu, e eu pude olhar de frente para a Elzinha. Nunca mais tive crise de ciúmes com ela, nem com mulher nenhuma na minha vida. E para todas as pessoas que passaram na minha vida, que tiveram problemas parecidos e deram a sorte de me conhecer, eu contei essa história. E todas vieram me agradecer que conseguiram resolver seus problemas, sem procurar psicólogo, nem coisa nenhuma. Resolveram rápido. Isso é coisa para resolver em 2 meses. E cada uma tinha uma cabeça, cada uma tinha um problema diferente, mas a solução é a mesma. Tem que saber como, o que você falou ali, trabalhar os... mas eu falei porque você questionou muito a minha postura, como se eu estivesse falando uma bobagem, né? Não, você falou de uma maneira muito crítica. Não, você falou como psicóloga, de uma maneira absolutamente crítica, como se isso não fosse funcionar. E eu estou te dizendo com todas as letras que funciona sim. Não sou psicólogo, não estudei psicologia, tenho irmã psiquiatra, fiz 5 anos de psicanálise, entendo um pouco do comportamento, né, como é que as pessoas trabalham isso, mas basicamente o que eu estou falando é uma experiência real e que não é do tipo de só serve para mim, não, serve para todo mundo, porque é o óbvio do óbvio, é só fazer. E é difícil fazer? Para todo mundo é difícil, como foi para mim também. Eu levei algum tempo para conseguir me aproximar de outra menina, mas é muito mais fácil você se aproximar de alguém quando você ainda tem alguém que você consegue administrar isso sem sofrer. Aí é outra história mais comprida, se algum dia você quiser saber eu te conto. Tem algumas coisas mais profundas para você poder entender por que isso funciona tão bem. E como qualquer pessoa normal pode fazer, casado, solteiro, namorando, está num momento difícil, emocional, é amor, é problema de mulher ou de homem? Diz que Gabriel. Então é isso aí, gato. Foi um prazer conhecer você. Se você quiser saber mais de mim, eu falei de um livro, né? Que é, de uma certa maneira, uma síntese da minha experiência de vida. Não quer dizer que eu seja necessariamente o livro. Eu sou uma pessoa interessante de conhecer, sou um bom amigo. A minha proposta, como eu falei, eu não pretendo não tenho a pretensão de ser o homem ideal de mulher nenhuma. Mas gostaria de algum dia que isso acontecesse, que eu encontre a mulher ideal e que eu seja ideal dela também. Mas eu tenho a pretensão, sim, de conhecer pessoas interessantes, que tenham sensibilidade para me perceber, fiquem curiosas de saber mais, e que se divirtam estando comigo. Porque se elas estiverem se divertindo, eu vou estar feliz também. Então, eu não sou muito exigente, entendeu? Se você quiser conversar mais comigo de novo, depois você me liga. Tá bom? Beijo, é esse número aí. É isso. Tá bom? Beijo gostoso pra você e... não deu pra gente conversar muito porque eu entrei nessa história do livro, você é psicóloga, fiquei empolgado, né? Mas... claro. Não, sim, a gente só falou sobre o livro mesmo. Mas quando eu falo sobre esse livro com uma mulher, tem um duplo sentido nessa história. De um lado tem um pouco de sedução da minha parte. Do outro lado tem a observação que eu faço da mulher através das reações quando eu falo do que eu penso da vida. Então, mesmo você não falando nada, só as suas reações, eu já analiso você. Entendeu? Não posso avaliar totalmente, é claro, mas eu posso sentir quanto eu posso me aproximar de você. E quanto próxima, eu não pude perceber muito ainda não. Eu ainda estou meio na dúvida, eu só vou ter certeza se você me ligar. Tá bom? Porque eu falei muita coisa para você, e algumas coisas você bloqueou. Então, realmente não dá para ter muita certeza. Mas eu sei que algumas coisas vão penetrar dentro de você. E você vai me ligar se elas tiverem penetrado. Tá bom? Vai lá, vê o teu trabalho aí. Eu também tenho que resolver umas coisas aqui. Beijo gostoso. Tchau, tchau.